Exercício 6.19. Uma viga em T está sujeita a um momento fletor de 15 kN vezes metro, como mostra a figura. Determine a tensão normal máxima na viga e a orientação do eixo neutro. O vetor momento está no plano YZ e, pela regra da mão direita, podemos averiguar que o sentido do giro é anti-horário. A orientação do vetor foi dada, 30 graus, e as demais informações são as medidas das dimensões. Observações. O momento não age ao longo do eixo neutro. Os eixos Y e Z representam os eixos principais de inércia. São os eixos de simetria para a seção transversal. O eixo Z é o eixo principal para o momento de inércia máximo. Isso porque a figura é maior horizontalmente, ao redor de Z, que é o eixo de simetria, e sabemos que a tensão é a função da distância ao eixo. Podemos decompor o momento em suas componentes Y e Z. Pela figura e trigonometria, podemos definir MZ como M seno de 30 graus e MY como M cosseno de 30 graus. Assim, MZ é igual a 7,5 kN vezes metro e MY é igual a 12,99 kN vezes metro. A figura indica os sentidos para essas componentes. A regra da mão direita confirma o que está representado no desenho. Agora, para definir os momentos de inércia, descobriremos onde está a componente Z do centroide. A figura é simétrica em Y, ou horizontalmente, mas não em Z, ou verticalmente. Então, dividiremos a figura em duas partes e calcularemos a posição do centroide da figura em sua posição vertical. A nossa referência será a base. Logo, calcularemos a distância entre a base e o centroide, o valor de C, como já estamos acostumados. Para isso, precisamos das distâncias entre a base e os centroides das figuras e suas áreas. Assim, na figura 1, da base até seu ponto médio, ou centroide, temos 0,05 metros, e sua área é 0,004 metros quadrados. E na figura 2, da base até seu ponto médio, ou centroide, temos 0,115 metros, e sua área é 0,006 metros quadrados. Essas áreas são as áreas dos retângulos, base vezes altura. Como temos duas figuras, o valor de C é calculado pela soma das relações das duas figuras, como já fizemos anteriormente. Assim, da equação, substituindo os valores, Z' figura 1 vezes área figura 1 mais Z' figura 2 vezes área figura 2 sobre área 1 mais área 2, resolvendo, temos que a distância da base até o centroide da figura original, como um todo, é 0,089 metros. Assim, os dois momentos principais de inércia serão: observem a figura. Temos os centroides de cada uma das duas figuras separadamente, em relação à base, como visto anteriormente. As áreas das figuras e a posição do centroide da figura como um todo, como calculado anteriormente em relação à base, aqui chamamos de Y', que é o mesmo C. Então, o momento de inércia em torno do eixo Z' será a soma dos momentos de inércia para cada uma das duas figuras, que são retângulos, com centroides coincidentes com o centroide da figura geral, ou Z'. Logo, não teremos que aplicar o teorema dos eixos paralelos para nenhuma das duas figuras. Substituindo os valores, 1 sobre 12 vezes B, que é igual a 0,1 metros, dimensão paralela ao centroide, vezes h ao cubo, sendo h igual a 0,04 metros.
mais 1 sobre 12 vezes B, que é igual a 0,03 metros, dimensão paralela ao centroide, vezes h ao cubo, sendo h igual a 0,2 metros. Resolvendo, temos que o momento de inércia para Z é igual a 0,000200533 metros à quarta, ou 20,53 vezes 10 elevado a menos 6 metros à quarta, aqui em notação científica. Para o cálculo do momento de inércia em torno do eixo Y', aplicaremos para as duas figuras o teorema dos eixos paralelos, uma vez que os centroides das duas figuras não coincidem com o Y'. Assim, para a figura 1, temos o momento da figura mais o elemento do teorema, ou seja, 1 sobre 12 vezes B, que é igual a 0,04 metros, que agora é a dimensão paralela ao eixo de referência, vezes 0,1 metros ao cubo, mais a área, que é igual a 0,004 metros quadrados, vezes a distância entre os eixos, ou seja, 0,089 menos 0,05, que é igual a 0,039 metros, elevado ao quadrado. Isso será somado à contribuição da figura 2, com 1 sobre 12 vezes B, que é igual a 0,2 metros, que agora é a dimensão paralela ao eixo de referência, vezes 0,03 metros ao cubo, mais a área, que é igual a 0,006 metros quadrados, vezes a distância entre os eixos, ou seja, 0,115 menos 0,089, que é igual a 0,026 metros elevado ao quadrado. Quando resolvermos a equação, teremos um momento de inércia para o Y' de 0,000013923 metros à quarta, ou 13,92 vezes 10 elevado a menos 6 metros à quarta. A tensão de flexão máxima. A equação para esse cálculo já conhecemos do exercício anterior. É a soma da componente Z da tensão com a componente Y da tensão. Faremos a análise em alguns pontos importantes da figura, a começar pelo ponto A, como representado na figura. Suas coordenadas são y igual a menos 0,1 metros, parte negativa do eixo, e z igual a 0,041 metros, sendo essa medida a distância entre o eixo y' e o topo da figura, ou seja, 0,130 metros menos 0,089 metros. Então, substituindo os valores na equação, teremos o momento mz, a distância y até o eixo z' e o momento de inércia em torno do eixo z', mais o momento y, o momento my, a distância z até o eixo y' e o momento de inércia em torno do eixo y'. Resolvendo as contas, temos que a tensão no ponto A é 74,79 MPa. Ponto B. Para o cálculo da tensão nesse ponto, os momentos e os momentos de inércia são os mesmos. O que mudará é apenas as coordenadas y e z do ponto, que no caso do ponto B é y igual a menos 0,1 metros e z igual a 0,011 metros. Então, substituindo tudo na equação, temos que a tensão no ponto B é 46,79 MPa. Ponto C. O procedimento se repete para as coordenadas y igual a menos 0,02 metros e z igual a 0,011 metros. Para o ponto C. Então, substituindo os valores, temos que a tensão no ponto C é igual a 17,57 MPa. Ponto D. As coordenadas do ponto D são y igual a menos 0,02 metros e z igual a menos 0,089 metros.
Lembrando que de y' para cima temos valores positivos e que de y' para baixo valores negativos. Assim, substituindo os valores, encontramos que a tensão no ponto D é menos 75,74 MPa. Ponto E. As coordenadas do ponto E são y igual a 0,02 metros e z igual a 0,089 metros. Assim, substituindo os valores, temos que a tensão no ponto E é igual a menos 90,36 MPa. Fique atento aos cálculos e ao que acontece com as unidades de medidas. Ponto F. As coordenadas do ponto F são y igual a 0,02 metros e z igual a 0,011 metros. Logo, substituindo esses valores e os demais na equação, encontramos que a tensão no ponto F é igual a 2,95 MPa. Ponto G. As coordenadas do ponto G são y igual a 0,1 metros e z igual a 0,011 metros. Assim, ao substituirmos todos os valores na equação, encontramos que a tensão no ponto G é menos 26,27 MPa. Ponto H. As coordenadas do ponto H são y igual a 0,1 metros e z igual a 0,041 metros. Assim, ao substituirmos todos os valores na equação, encontramos que a tensão no ponto H é 1,73 MPa. Assim, convencionando que valores negativos tratam de tensões de compressão e que valores positivos tratam de tensões de tração, podemos visualizar isso com a ajuda de cores na figura. São 5 pontos tracionados e 3 pontos comprimidos, onde a maior tensão de tração se dá no ponto A, para 74,79 MPa, mas o ponto de maior tensão na seção se dá no ponto E, e é de compressão, com 90,36 MPa. Orientação do eixo neutro. Conhecemos a fórmula utilizada para definir a orientação do eixo NA, ou eixo neutro. Conhecemos os valores dos momentos de inércia para z e y e definiremos o ângulo entre o vetor momento e o eixo z, como sendo o ângulo θ igual a 60 graus. Assim o fizemos, pois o eixo z é o eixo principal. Substituindo os valores, temos que α, que é o ângulo entre o eixo neutro e o eixo z, vale 68,62 graus. Definimos assim a orientação solicitada.